Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma semana juntos para meditarmos na Palavra de Deus aqui no nosso canal, o canal Palavra Viva, que nós temos aqui toda semana, toda segunda-feira, às 18h58, compartilhado aqui com vocês um conteúdo todo abençoador. Nós estamos numa série esse ano de 2023, do Evangelho segundo escreveu Marcos, que se você ainda não assistiu nenhuma de nossas mensagens, você é novo aqui no nosso canal, está chegando pela primeira vez, temos aqui uma playlist aqui no nosso canal, que temos feito a exposição do Evangelho segundo escreveu Marcos, desde o capítulo 1, verso a verso, assunto a assunto, e tem sido muito enriquecedor aprender de Jesus, da vida e obra de Jesus. Como nós temos outras mensagens também aqui no canal, vocês podem estar aí navegando aí, procurando e assistindo e consumindo todo o conteúdo que nós temos aqui produzido aqui no nosso canal. E aproveite então, já se inscreva aqui no nosso canal, curta aí, compartilhe, deixa aí também o seu comentário de onde você tem aí nos acompanhado, quem é você, é sempre muito bom receber mensagem de vocês aí, quando vocês falam de onde vocês nos acompanham, é sempre muito gratificante saber quem é você aí que está do outro lado. Muitas vezes nós não temos uma noção de onde nós estamos chegando. Compartilha aí com a gente de onde você tem nos acompanhado e deixa aí o seu comentário que nós estaremos observando aí com certeza. Vai ser sempre uma alegria muito grande. Hoje nós vamos falar sobre Mateus, ou Levi, o publicano. Vamos expor aí Marcos capítulo 2, versos 13 a 17. Será a primeira mensagem nesse texto. Nós vamos ministrar duas mensagens nesse texto. Hoje falando mais da biografia, né, o chamado de Jesus para com Mateus, Levi. E na semana que vem ministraremos esse texto novamente, mas falando mais a respeito da mesa, Jesus à mesa com os pecadores. Então são duas mensagens que nós ministraremos desse mesmo texto, porque a fonte aqui é muito grande, muitas lições, muitas aplicações. Eu achei por bem dividir aqui essas duas mensagens para a gente retirar do texto, né, o melhor para nós. A pregação expositiva, ela tem essa beleza porque nós podemos nos aprofundar no texto e tirar muitas lições e aplicações para a nossa vida, e a fonte é profunda, a nossa corda o poço é fundo, né? A fonte é a palavra de Deus, a água é uma água viva. O que falta a gente muitas vezes corda para chegar lá nas profundezas, mas com a ajuda do Espírito Santo, cremos que Deus ele é poderoso para nos dar entendimento. Então, que Deus venha nos iluminar nessa oportunidade de hoje para compartilharmos algo da parte de Deus juntamente com vocês. Então, se você também ainda não é inscrito lá no canal MQ Podcast, o link está aqui na descrição, vá lá, curta, compartilhe. Nossa intenção é agora, começando agora o frio, nós vamos começar uma nova série aí de podcast, vamos gravar aí com alguns convidados, né? Toda semana tenho gravado com o presbítero Gediel lá também. Se você ainda não tem acompanhado, acompanhe. Estamos falando sobre família, tem sido uma bênção, mas nós vamos começar aí uma nova série aí, estou estudando aí datas aí pra gente começar a gravar, e se Deus quiser, vamos aí gravar uma temporada aí abençoadora aí, chamando alguns convidados, compartilhando experiências. Eu creio que vai ser realmente abençoador, vai ser realmente uma bênção. Então não fique de fora, curta, compartilhe já, fique lá esperto para isso. Deus abençoe vocês e vamos rodar a nossa vinheta aí, nós voltamos já já. Muito bem, graças a Deus. Vamos lá então. Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, verso de número 13 a 17. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 13 a 17. Hoje nós vamos falar sobre Mateus, ou Levi, o publicano. Sem me esquecer aqui também,
Se você quiser ser um patrocinador aqui do nosso canal, do nosso ministério, você pode fazer isso. Tem todas as formas de você fazer aqui na descrição do vídeo. Você ser um patrocinador. Nós temos outros projetos, temos grandes projetos. Um deles é a publicação de um livro, né, que é um comentário no livro do profeta Malaquias, né? E é desejo, o livro está pronto, só falta recurso para nós publicarmos. E se você quiser ser um patrocinador para que esse sonho nosso se realize, você pode, de alguma forma, aí, contribuir com esse ministério. Nós estamos desejosos de que a mensagem do Evangelho alcance o maior número de pessoas possível e das maneiras mais distintas possíveis. Queremos avançar e com a sua ajuda, o seu patrocínio, nós podemos levar a boa mensagem do Evangelho a mais pessoas para a glória de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 13 a 17, falando hoje sobre Mateus, Levi, o publicano, diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Os pecadores. Então vamos lá meditar nessa passagem, nessa oportunidade. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês aí que me acompanham. Quem aí nunca fez uma entrevista de emprego? Quem nunca fez? Quase que impossível, né? Todo mundo, quando chega na idade adulta, tem que passar por essa experiência. Ela é vital, ela é necessária. E geralmente esse é um dia tenso, não é um dia comum, é um dia diferenciado. Você vai lá fazer uma entrevista de emprego, você toma um banho, você passa um perfume, né? Você veste uma roupa bonitinha lá, você até mesmo ensaia na frente do espelho uma autoapresentação que você quer tirar de letra, você quer conquistar aquela vaga, você quer se vender para que aquela vaga, aquele emprego tão almejado, você seja contratado, você seja um novo funcionário. É algo que todo mundo, né, deseja, todo mundo almeja, né, conseguir aquela vaga. Você quer causar uma boa impressão. Isso é natural, isso é louvável, inclusive. Só que quando você chega lá nessa entrevista, é comum o empregador, né, a pessoa que está querendo te contratar, é muito ocasional isso, ela querer fazer algumas perguntas para você, ela quer referências a seu respeito, ela quer boas referências de você. Porque não basta ter as informações a seu respeito num papel, num currículo. Ela quer sentar com você na mesa, ela quer dialogar com você, ela quer ter um primeiro contato ali, conhecer um pouco a seu respeito, querer saber o porquê que você está buscando aquela vaga, quais são suas referências do passado, se você tem bom relacionamento no local de trabalho, se você é uma pessoa pontual, se tem um bom caráter, é uma série de situações ali que se busca ali, que se faz ali um empregador porque ele quer te contratar e ele vai investigar um pouco acerca da sua vida ali. Isso é muito comum ali. Ele quer saber se você está apto, se você está em boas condições para assumir, se você se enquadra no perfil, inclusive, daquela vaga, né? Isso é algo muito comum, isso é algo muito normal. Mas agora eu pergunto para você, imagina se fosse feita uma entrevista comigo, com você, para que nós pudéssemos ser ou não, sim ou não, admitidos no reino dos céus. Imagina se Jesus, né, para nos aceitar, porque uma coisa é aceitar a Jesus, outra coisa é Jesus nos aceitar. Imagina se Jesus nos chamasse para uma entrevista,
para ver se a gente está apto, para ver se a gente está em boas condições de nos tornarmos o que? Pertencentes ao seu reino. Será que seria fácil essa entrevista? Se Jesus fizesse uma entrevista com a gente, né, e buscasse referências de mim, de você, do nosso passado, dos nossos relacionamentos, né, puxasse a nossa capivara, né, buscasse saber aí como que é o nosso relacionamento lá dentro de casa, no local de trabalho, de experiências passadas, será que ele ia nos aprovar ou mesmo nos admitir, deixar que a gente entre, né, para pertencer ao seu reino, com vistas ao nosso passado, com vistas ao nosso caráter e assim por diante? Será que ele nos aceitaria? Essa é uma pergunta, né, muito importante a ser feita. E eu tenho quase certeza que se isso fosse feito, se isso fosse um critério para que Jesus nos aceite, eu tenho certeza que ninguém, jamais, em hipótese alguma, seria admitido no reino dos céus. Todos nós seríamos reprovados. Todos nós seríamos indignos de pertencer ao reino dos céus. Porém, Jesus, né, diferente de nós, ele não nos tratou, não nos trata dessa maneira. É por isso que nós pertencemos ao seu reino. É por isso que nós, como nova criatura, temos acesso à presença do Pai por conta de Jesus Cristo, nosso Salvador. A forma de tratamento é outra, porque senão ninguém jamais seria admitido no reino dos céus. O texto que nós fizemos aqui a leitura, né, esse texto para o qual nós estamos hoje chamando a sua atenção, o qual eu estou chamando a sua atenção, nos apresenta, né, o chamado de Jesus a mais um de seus discípulos. O chamado de Jesus a mais um de seus discípulos. E dois assuntos nessa passagem aqui se destacam. Um é o chamado de Jesus a Mateus ou Levi, e outro é Jesus à mesa com os pecadores. Hoje, como eu já adiantei para vocês, nós vamos tratar exclusivamente de Levi, o chamado de Jesus para com Levi, e fazer algumas aplicações aqui para com a nossa vida, né? Para a nossa vida. O próprio texto aí de Marcos, capítulo de número 1, versos 16 a 20, nos foi apresentado o chamado de Jesus aos seus primeiros discípulos. No caso aí, Pedro, André, Tiago, João. O próprio evangelho de João fala de Felipe e Natanael, ou seja, nesse momento aqui, Jesus já havia chamado pelo menos 6 dos seus discípulos, né? Dos seus primeiros discípulos. E aqui é apresentado o chamado de Levi, ou Mateus, né? Que seria aqui, numa ordem, seria o 7º discípulo a ser chamado aqui por Jesus Cristo. Então nós temos que fazer aí aquela pergunta de lei, né, que eu gosto bastante, porque hoje a mensagem será um pouco mais biográfica. Então nós temos que fazer a pergunta que realmente interessa aqui para nós diante desse texto. Que quem era o quê? Levi, ou no caso aqui Mateus. Quem era esse personagem? Esse discípulo chamado por Jesus? Em primeiro lugar, era o presente de Deus, ou aquele que liga a noiva com o noivo. Vou repetir. Era o presente de Deus, ou aquele que liga a noiva ao noivo. Esse discípulo de Jesus, como outros, ele tinha 2 nomes, Levi e Mateus. Levi e Mateus. Marcos e Lucas o chamaram de Levi, que significa ligado, unido, vinculado a alguma coisa ou a alguém, ou aquele que liga a noiva ao noivo, ou aquele que liga a noiva ao noivo. E Mateus, por sua vez, significa dom de Deus ou presente de Deus, né? E se tem algo, né, que é importante nessa geração, é a questão da criação de filhos, né? Nunca foi tão fácil nessa geração criar filhos. Essa geração é uma geração difícil de criar filhos.
E a verdade é que no contexto do Antigo Testamento, filhos, né, o nome dos filhos tinha um peso muito grande. Tinha a ver ou com o contexto a qual eles nasciam, ou com os votos que os pais, no caso, estavam fazendo para aquele filho no futuro. Esse nome, por exemplo, Levi, ele aparece pela primeira vez lá em Gênesis, que refere-se ao terceiro filho de Jacó com Leia. Porque havia o interesse de Leia, né? A Leia é aquela personagem no Antigo Testamento que queria ser amada de qualquer forma por seu esposo Jacó. Jacó rejeitava, de certo modo, Leia. E quando ela gera o seu terceiro filho, ela dá o nome de Levi. E Levi significa aquele que liga a noiva ao noivo. Né? Inclusive, Levi foi pai, inclusive, de Coate, né? De Gerson, de Merari, e que foi, consequentemente, pai dos levitas, de toda uma tribo que tinha um trabalho espiritual, um cuidado com a vida espiritual do povo de Israel. De fato, aquele que ligava a noiva ao noivo. Né? O cuidado da vida espiritual estava sobre a tribo de Levi, um povo que não tinha herança, não tinha terra em si, haviam cidades destinadas aos levitas, mas o trabalho dos levitas era cuidar da vida espiritual do povo de Deus. E Levi, aqui esse patriarca no Antigo Testamento, tinha essa função, tinha esse importante legado aí. E aqui, o pai de Levi, de Mateus aqui, deu esse nome a ele, e é um nome poderoso, é aquele que liga alguma coisa ou que liga alguém, né? Que liga pessoas. Quer dizer, os votos que o pai de Levi aqui está colocando, que deu para o seu filho, é algo poderoso, é um vínculo. Como também o nome Mateus, que são dois nomes. Mateus é dom de Deus, é presente de Deus. Então veja bem, quando os pais de Levi tiveram a felicidade de ter ele em seus braços, eles ficaram felizes, de modo que eles declararam coisas boas para o futuro desse menino. Eles colocaram todas as suas expectativas sobre Levi. Eles profetizaram bênção sobre a vida dele. Quem que é Levi? Levi é o presente de Deus. Levi é aquele que liga a noiva ao noivo. Há uma felicidade, há uma alegria nessa casa com a chegada dessa criança. E nós vivemos esses dias que são difíceis de criar filhos, que muitos pais, inclusive, têm filhos. Não sei por que têm filhos, porque muitos deles têm uma vida particular tão atarefada que não conseguem dedicar sua vida a criar esses filhos. Quem cria muitas vezes é os avós, quem cria muitas vezes é os professores, é tios, é parentes como um todo. E muitas vezes os pais são ausentes. Eles querem declarar seu amor a seus filhos por aquilo que dão e não pela sua presença, pelos seus ensinamentos e assim por diante. E é por isso, penso eu, que estamos vivendo uma crise na criação de filhos nos dias atuais, né? De filhos rebeldes, de um amor superficial que não é pautado no relacionamento amoroso, porque a criança ela não tem um poder de abstração muito poderoso. Né? O amor, inclusive alguns autores, né, voltados à área da pedagogia, dizem que a criança ela se sente amada, ou ela entende o que é o amor pelo cuidado. Quando a criança chora e vai lá a mãe e alimenta aquela criança, dá banho naquela criança, ou ela se suja, o pai vai lá, a mãe vai lá, limpa as fraldas, troca a fralda, tudo isso são uma relação de amor. A criança vai entender o que é ser amada. Por quê? Porque ela se vê insatisfeita em certa situação e tem alguém lá cuidando dela, dando amor. E amor é muito mais do que você dar coisas. É a sua presença, é as suas palavras, é seus ensinamentos. Amor é algo transmitido. Você é amado para amar. Você ama para que alguém te retribua. O próprio texto que eu gosto, já citei várias vezes aqui para vocês, 1 João 4,19, diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quer dizer, nós aprendemos a amar para amar. Não tem condições de alguém saber o que é amor e, inclusive, retribuir esse amor se ela não aprender a amar pelo exemplo. Quer dizer, a ausência, muitas vezes, de alguns pais faz com que os filhos não saibam que são amados. A presença
os ensinamentos, a repreensão, tudo isso ensina a criança a ser amada. E aqui eu vejo em Levi alguém que aprendeu a ser amado. Os pais ficaram extremamente felizes com seu nascimento. Segundo, era o filho da mudança. O que era Levi? Levi era o filho da mudança. Levi, aqui, o Mateus, era filho de Alfeu. Era filho de Alfeu, que significa aquele que troca, mudança. Né? Imagem, claro, ou ainda aquele que coordena, ou quem coordena. Então veja bem, esse nome, Alfeu, é o nome grego. E aqui fica uma interrogação para nós. Ou o pai de Mateus tem dois nomes, como ele, um nome judeu, outro grego, ou ele é um prosélito, ele é um grego convertido ao judaísmo. É alguém que era grego e converteu-se, é um prosélito ao judaísmo. Essa é uma interrogação que fica. Mas fato é que ele tem esse nome, né? Mudança. E mudança é essa marca. Veja bem, todo mundo gosta de mudar? A mudança é algo desconfortável. A mudança tira as pessoas da zona de conforto. Ninguém quer mudar. As pessoas gostam de comodismo. Mudança confronta. Mudança não é um evento, mudança é um processo que envolve renúncia, que envolve ruptura, que envolve risco, que envolve coragem, que envolve tempo, predisposição para enfrentar adversidades, que tem a ver com a aceitação do novo, né? Mudança não é algo que todo mundo quer, mas a verdade é que quem não muda está o quê? Fadado à mesmice. Quem não muda está o quê? Sujeito à mediocridade, à atrofia. Atrofia é o quê? Mudança é o quê? É estar enrijecido. E quem se atrofia, quem não muda, o que diminui de tamanho. Atrofia, uma das características da atrofia é diminuir de tamanho. Quem não muda está o quê? Fadado a ser aquilo ali. Tá vivendo na mesmice. E eu acho isso poderoso porque quem que é o pai de Mateus? O pai de Mateus é Levi, é a mudança. E você sabe que nada é mais poderoso, nada influencia mais uma pessoa do que o quê? O exemplo. Levi está olhando para o seu pai. Quem que é o seu pai? O seu pai é a mudança. Isso é interessante porque a Bíblia não fala muito de Alfeu. A Bíblia não fala muito de Alfeu. A Bíblia não fala da biografia de Alfeu, mas só de sabermos o nome de Alfeu, eu já pressuponho muita coisa acerca de Alfeu. Eu já pressuponho muitas lições acerca de Alfeu. Porque uma pessoa para mudar, estar apto ou disposto à mudança, a troca, né? Quem muda, ela é uma pessoa que é humilde. Porque o arrogante não muda, o humilde muda. Ele é alguém o quê? Que está pronto a ouvir, porque só muda quem ouve, quem senta para ouvir outros. Quem está disposto a aprender conhecimento, busca de conhecimento. Não há mudança se você não tem o quê? Um conhecimento novo, se você não está aberto a novos conhecimentos. Quer dizer, eu aprendo muito com o pai de Levi e vejo que Levi tem um bom referencial, tem uma boa referência dentro da sua casa. Alguém que muda, alguém que está disposto à mudança, alguém que está aberto ao crescimento, a novas perspectivas. Quem que é Levi? Levi, ele é filho da mudança. Ele está habitando num lar em que tem um chefe de família que é um exemplo de alguém que está em busca de sempre o quê? De transformação, de crescimento. Está humilde, que está disposto a submeter-se a outro, a aprender com outros. Isso é poderoso, isso é valioso. Terceiro, era natural de Cafarnaum. Cafarnaum é uma junção de duas palavras. Cafar e Naum, uma significa aldeia, outra consolo, e que era também chamado de Vila de Naum. E é uma cidade importante, nós já falamos dela aqui um pouco, né? Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré da Galileia e durante seus 3 anos e meio de ministério ele se mudou para Cafarnaum. Cafarnaum se tornou o quartel-general do ministério terreno de Jesus por 3 anos e meio. E essa era uma cidade
importante naqueles dias. Era uma cidade desenvolvida economicamente, né? Tinha ali um posto alfandegário, um posto de coleta de impostos, né? Tinha ali uma forte presença romana, inclusive centurião chegou a construir uma sinagoga, sinagoga essa, inclusive, que Jesus frequentou durante os seus 3 anos e meio de ministério, né? Havia uma boa relação entre os judeus e romanos naquela cidade. E Levi, ele nasceu naquela cidade ali. Uma cidade que teve como seu principal e mais ilustre morador Jesus. Jesus realizou muitos dos seus milagres em Cafarnaum. Muitos dos ensinamentos de Jesus se deu em Cafarnaum. Inclusive havia promessas feitas pelos profetas do Antigo Testamento para Cafarnaum. Quer dizer, uma grande luz. O povo que estava em trevas agora receberia uma grande luz. E estava falando o quê? Estava falando da chegada de Jesus. Jesus iria morar naquela cidade. Região de Zebulon e Naftali. Havia promessas, uma cidade diferenciada. Né? Uma cidade que viu paralítico andar, uma cidade que viu o leproso ser purificado, uma cidade que viu demônios serem expulsos. Muitos sinais, prodígios e maravilhas aconteceram naquela cidade. Era uma cidade de reverência naqueles dias. E Levi, ele nasceu naquela cidade. Uma cidade com boas referências. Uma cidade preparada. Tinha transitando naquela cidade Jesus. Nos bairros, realizando sinais, prodígios, fazendo coisas extraordinárias. Ele nasceu numa cidade boa. Apesar de que aquela cidade, embora recebeu muitas promessas positivas, Jesus trouxe também uma palavra de juízo para Cafarnaum. Porque a despeito de tanta luz que ela recebeu, a despeito de tantas coisas boas que ela recebeu, o próprio Jesus diz que haverá mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra no dia do grande juízo. Por quê? Porque uma cidade que recebeu tanta luz, uma cidade que viu tantos sinais, uma cidade que ouviu a pregação do evangelho pelo próprio Jesus, ainda assim não creu, muitos não creram em Jesus como Messias. E Jesus chegou a dizer, olha, se o que aconteceu em Cafarnaum acontecesse em Sodoma e Gomorra, o povo teria crido lá em Sodoma e Gomorra. Então haverá mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra. Porque embora fosse uma cidade que recebeu tanta luz, o povo que se fechou na sua incredulidade, o povo se reteu na sua incredulidade. Mas Levi nasceu e cresceu nessa cidade em que habitou ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Deus dos Deuses. Nasceu numa cidade boa, nasceu numa cidade importante. Quarto lugar, ele era culto. Levi era culto. Porque veja bem, Levi, Mateus aqui, ele recebeu muita instrução, né? Ele era, por exemplo, poliglota. Ele falava o aramaico, o hebraico, o grego, o latim. Ele era o cara que falava os idiomas mais importantes daqueles dias. Era alguém poliglota. Tinha uma formação acadêmica muito elevada. Ele era o quê? Escritor. Ele era escritor. Posteriormente, a sua conversão, ele vai ser o autor o evangelho que carrega o seu nome, o evangelho de Mateus, o evangelho segundo escreveu Mateus. Sem contar que ele era alguém que tinha uma familiaridade com os números imprescindível. Afinal de contas, ele era publicano. Ele era um matemático, um contador por excelência. Ele também tinha um conhecimento profundo do Antigo Testamento. Porque quando você lê o evangelho segundo escreveu Mateus, é o evangelho em que Jesus é apresentado, por exemplo, como rei, né? Ali já desde o início a genealogia de Jesus, começando lá do princípio. E é o evangelho que contém mais citações do Antigo Testamento. Ou seja, ele era alguém que tinha um profundo conhecimento do Antigo Testamento. A formação dele de Bíblia era poderosa. Ele era um cara que frequentava a escola dominical. Ele era alguém que tinha um curso teológico. Ele era alguém que tinha um domínio do Antigo Testamento, da lei, dos profetas, dos livros poéticos. Ele era alguém versado no Antigo Testamento. Ele era alguém conhecedor da palavra de Deus. Só que nós vemos aqui, então, um forte investimento na educação dos seus pais, né? Os seus pais investiram forte na educação de Levi. Isso mostra que não é pecado a busca pelo conhecimento.
Não há nenhuma dificuldade. O crente, ele tem que ter uma formação básica, né? Ele tem que ser alfabetizado. Ele pode fazer um curso profissionalizante, curso técnico, ele pode fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, não há problema nenhum contra isso. O crente, ele tem que atuar e ele tem que entrar em todas as esferas do conhecimento, em todas as esferas do poder. Nós não podemos estar alienados do mundo. O conhecimento não pode ser algo que venha atrapalhar a vida e o desenvolvimento do ser humano na Terra. Deus, ele quer atuar e quer pessoas capazes para atuar em todas as áreas. O evangelho deve ser comunicado, o evangelho deve ser transmitido em todas as áreas. Aonde houver pessoas, seja na classe baixa ou na classe alta, o evangelho precisa atingir todas as áreas. Tem que atingir a dona de casa, mas tem que atingir o acadêmico lá na universidade. O crente, ele precisa estar em todas as esferas do poder e do conhecimento. E Levi aqui era um cara que tinha um forte conhecimento. O problema do conhecimento não é o conhecimento em si, não é a busca do conhecimento em si. É quando se há uma busca de redenção através do conhecimento. Porque tem gente que busca uma redenção, um sentido para a vida, um propósito para a vida no conhecimento. E isso a Bíblia chama isso de idolatria. Quando você adora a coisa, né, adora a criação em lugar do Criador, adora a dádiva em lugar do doador. O conhecimento, a fonte do conhecimento, porque todo conhecimento emana de Deus, Deus é a fonte insondável do conhecimento, né? Ainda o próprio apóstolo Paulo, no seu hino de louvor e adoração, lá em Romanos capítulo 11, versos 33 a 36, ele diz: ó, com profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, como do conhecimento de Deus. Porque ele está exaltando que a beleza, a grandeza, toda a fonte do conhecimento emana de Deus. O problema não está no conhecimento nem na busca do conhecimento. O problema está em fazer o conhecimento uma busca de redenção, de sentido e propósito da vida. Não, tudo, quer comais, quer bebais, tudo fazer o que? Para a glória de Deus. Tudo tem que refletir o louvor e a glória de Deus. E eu vejo aqui em Levi alguém o que? Capaz. Alguém que tem um profundo conhecimento, alguém inteligente. Alguém que tem profunda sabedoria, e não é pecado em nenhum momento ter nada disso. Mas aqui, agora, a despeito de toda essa biografia linda que eu estou aqui compartilhando com vocês de Levi, essa informação aqui que eu darei sobre a biografia de Levi contrasta com toda a sua história. Parece que essa informação faz uma ruptura de toda essa história de êxito, toda essa história bela de Levi, de Mateus. Parece que essa informação contrasta com tudo isso. Porque diz que ele era o quê? Publicano. Ele era publicano. Veja bem, quem eram os publicanos? Quem era esse povo? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Trabalhavam para o Império Romano. Trabalhava para o imperador. Havia uma cota a ser cobrada, estipulada pelo Império. Mas os cobradores de impostos faziam caixa 2, eles cobravam o seu valor particular também. Além da cota, além do valor que o Império já estipulava. Ou seja, os cobradores de impostos aqui, além de estarem a serviço dos pagãos, terem aliança com os romanos, e se tinha uma classe de pessoas que eram odiadas pelos judeus, eram os publicanos, porque esses publicanos aqui eram judeus, a serviço, a trabalho do império, a trabalho dos algozes, a trabalho daqueles que eram seus senhores, porque o povo judeu nesse contexto era vassalo do Império Romano. Ou seja, se tinha um povo que odiava os publicanos, eram os judeus, porque era alguém que se vendeu para o império, se vendeu para os seus dominadores, ou seja, era algo que levava alguém à traição, era um motivo de traição. E os publicanos, além de trair o seu povo, porque extorquia, cobrava do seu povo, eles roubavam. Eles eram corruptos, eles eram avarentos, eles eram materialistas, eles eram ricos à custa dos seus irmãos. Eles estavam, o quê? Apegados a poder, a fama, a vanglória. Eles estavam, o quê? Vivendo em oposição, vivendo em contradição a todos os valores e princípios que o judaísmo pregava. Então os judeus tinham um profundo ódio. Seria como nós brasileiros ter ódio dos deputados, ter ódio dos políticos, da classe política como um todo. Um povo que rouba descaradamente, um povo que extorque, que manipula, um povo que abusa da inocência das pessoas. Era aqui os publicanos. Então veja bem, e isso aqui é muito perigoso, porque a despeito de
Levi ter votos tão poderosos sobre a sua vida e seu futuro, dos seus pais terem apostado tanto sobre ele, a despeito de ele ter um pai que era um exemplo para ele de mudança, de humildade, a despeito de ele ser alguém culto, capaz, preparado, dele ser alguém instruído, né, nesse mundo, de ser alguém que morou e frequentou numa boa cidade, que frequentou as melhores escolas, que teve os melhores amigos, os melhores relacionamentos. Olha o que Levi se tornou. Levi se tornou um publicano. Levi se tornou um ladrão, um avarento, um corrupto. Levi virou as costas para tudo aquilo, o berço de ouro que colocaram ele, que criaram ele, que protegeram ele. A despeito de tudo isso, ele virou as costas e se tornou o quê? O pior homem daqueles dias. Alguém odiado, alguém intragável para o seu povo. Para vocês verem que você pode frequentar a melhor escola, você pode morar na melhor cidade, você pode estar na melhor família, mas ainda o maior problema do ser humano se chama pecado. Pecado. Ainda o pecado é o maior câncer. Ainda o pecado é aquilo que causa a maior repulsa na vida do ser humano. A pessoa pode ter conhecimento, ela pode ter influência, ela pode ter tudo, mas ainda o que torna ela ruim, uma pessoa má, distante da vontade de Deus, é o pecado. O pecado assedia os homens, tanto em sua natureza caída, como os convites que o mundo, o diabo, apresenta aos homens. Então veja bem, o Levi aqui se tornou o quê? Esse homem. Em busca, numa vida fútil, numa busca de felicidade pautada naquilo agora, no materialismo passageiro, numa vida de busca por prazeres passageiros. E quem busca essa felicidade longe de Jesus, na verdade, torna-se escravo daquilo que busca. Quem busca a felicidade nas drogas vira escravo das drogas. Quem busca a felicidade na bebida vira escravo da bebida. Quem busca a felicidade no dinheiro vira escravo do dinheiro. Quem busca a felicidade no sexo vira escravo do sexo, da prostituição, da imoralidade sexual. Quem busca a felicidade nos títulos, na glória, no poder, vira escravo disso. Toda busca de felicidade que está fora de Jesus, porque Jesus é a verdadeira felicidade, torna a pessoa o que? Escrava. Torna ela o quê? Serva de si mesmo, dos seus próprios desejos carnais e pecaminosos. Levi se tornou um publicano. Levi se perdeu. Levi se corrompeu. Levi se tornou o pior homem da face da terra. O pior homem da face da terra. Mas agora vamos ser sinceros. Você chamaria para ser seu discípulo alguém com histórico de Levi? Com histórico de Mateus? Você colocaria para andar ao seu lado alguém como Levi, como Mateus, com um caráter duvidoso? Com uma índole duvidosa? Alguém humilhado publicamente? Alguém rejeitado publicamente? Alguém que causava ânsia na sociedade? Será que você ia colocar Levi para pertencer ao seu grupo de amigos? Alguém que você sabe que no passado roubou? Alguém que tirou da boca do pobre para o seu próprio benefício? Você colocaria para caminhar ao seu lado com alguém que todo mundo odeia? Alguém que é desrespeitado? Alguém passa na rua e cospe porque ele passou ao seu lado? Que é humilhado publicamente? Será que você chamaria para pertencer ao seu grupo de apóstolos, de discípulos, de seguidores, de amigos? Levi? Com certeza não. Com certeza não. Mas Jesus não é assim. A verdade é que Jesus, ele está na contramão das perspectivas humanas. Jesus está andando na contramão de tudo aquilo que o mundo entende como correto. Jesus está à procura dos que são rejeitados, dos que são humilhados, dos que são desprezados, aquele que a sociedade olha e fala assim, para isso aqui não tem jeito não. Jesus é aquele que coloca os seus olhos, fita os olhos, para salvar, para redimir, para escrever uma nova história, naqueles a quais ninguém quer abraçar, ninguém quer alcançar. Jesus abraça os inabraçáveis, ele alcança os inalcançáveis. Ele estende a mão para aqueles que ninguém estende a mão. Esse é Jesus, esse é o Evangelho. A essência do Evangelho está aqui, o Evangelho não é para os limpinhos. O Evangelho não é para os sãos. O Evangelho é para os pecadores. O Evangelho é para os enfermos.
O evangelho é para aqueles que são a escória da sociedade, para os rejeitados, para os humilhados. É para esse que é o evangelho. É para os pecadores, é para gente igual a mim, é para gente igual a você. Porque veja bem, Jesus ele tinha 5 níveis de relacionamentos. A multidão, os 70 discípulos, os 12 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E quando você olha para os 12 apóstolos, aquele grupo mais próximo de Jesus, que inclusive daria continuidade à igreja, seriam aqueles que iriam dar continuidade à igreja, os apóstolos, os enviados de Jesus, que carregavam a mensagem, os ensinos de Jesus, o poder e a autoridade de Jesus, através do Espírito Santo que foi derramado. Quando você vai observar assim, e eu acho curioso isso, porque lá em Lucas 6,15, diz que Jesus orou a noite inteira para escolher os 12 apóstolos. E alguém diria para Jesus, Jesus, você orou pouco. Porque olha só quem que você escolheu para caminhar contigo, para ser seus apóstolos, para ser os baluartes do evangelho, para ser os pilares da igreja cristã primitiva, para alcançar o mundo. Olha quem que o Senhor escolheu. Porque quem que Jesus escolheu? Jesus escolheu, por exemplo, um que era sanguíneo. Jesus escolheu um que era sanguíneo, que fazia o certo na hora errada e fazia o errado na hora certa. É o Pedrão. Um deles iria trair a ele. E Jesus chama ele o quê? De amigo. Outros falaram assim, não, vamos orar e fazer fogo cair do céu. Vamos fazer a oração de Elias lá e vamos orar e fogo cai do céu aqui e resolve todos os problemas. Teve outro lá que era incrédulo, um apóstolo incrédulo. Só queria se tocasse nas feridas de Jesus, nas cicatrizes. Olha quem que Jesus escolheu para ser seus apóstolos. Se Jesus olhasse para isso, se Jesus olhasse para os defeitos, se Jesus olhasse para as nossas falhas, se Jesus olhasse para as nossas limitações, ninguém seria escolhido, não haveria igreja, não haveria povo de Deus. Eu e você não seríamos alcançados. Mas Jesus não olha para isso. Ele não olha para o meu passado, ele não olha para o seu passado, ele não olha para o meu defeito, para o seu defeito. Ele não está preocupado com quem nós fomos, ele está preocupado com quem nós seremos nele. Ele não está preocupado se nós éramos, mas quem nós nos tornaremos nele. Ele está mais preocupado com o nosso futuro do que está preocupado com o nosso passado, porque a partir do momento que nós temos um encontro com ele, a nossa história é mudada. Uma chave é virada. Páginas são viradas. A história muda completamente. Há uma regeneração. É o que acontece aqui na vida de Levi. Jesus não se preocupa em saber quem Levi era. Se ele era publicano, se ele se desviou, se ele se desvirtuou na sua história de vida. Mas Jesus tinha uma nova história para Levi. Jesus tinha novos propósitos para Levi. Jesus tinha algo para realizar na vida de Levi. E de fato realizou. E alguns pontos aqui para destacar e eu encerro. Primeiro, Jesus chamou Levi para a salvação, para o discipulado e para a vocação. Veja bem, o chamado de Jesus é um chamado que implica em salvar, regenerar, dar nova vida, dar novas perspectivas. Ele está preocupado em mudar a nossa história, é salvação. Venha como está. Venha como você está. A salvação não está preocupado quem você é, se você é uma prostituta, se você é um ladrão, se você é um corrupto, não está preocupado se você é um rejeitado, se você tem enfermidades, se alguém não gosta de você. O evangelho está preocupado com isso. O evangelho está preocupado em salvar você. Jesus é a verdadeira salvação. Ele chama para o discipulado. Discipulado é relacionamento com Deus, é vida com Deus. Porque a partir do momento que nós vamos nos relacionando com Jesus, nós vamos aprendendo a ser como Jesus é. Nós vamos nos tornando cristão. Vamos nos tornando parecido com Jesus. O caráter de Cristo vai sendo esculpido em nós. É relacionamento, é discipulado, é renúncia. Porque para a salvação não importa quem você é, mas no discipulado importa. O discipulado é um lapidar de Deus, é um lavar regenerador pela palavra de Deus. Até para chegarmos ao tempo de sermos ocasionados. Quando recebemos dons espirituais, dons ministeriais. E agora nós estamos prontos a quê? A alcançar outros. Porque o evangelho não tem a preocupação apenas de transformar a nossa vida para nós mesmos. Não, é para que a partir de nós, uma vez que nós somos transformados, alcançados,
nós possamos alcançar outros, nós possamos, através dessa mensagem, levar outros a Cristo. Ele trabalha em nós, por nós e através de nós. Ele trabalha por nós, a nossa salvação, em nós, o discipulado. E através de nós, a vocação, o chamado para pregar o evangelho. E foi isso que ele fez na vida de Levi. Levi se tornou um grande apóstolo. Levi se tornou um homem preparado para a pregação do evangelho. Inclusive, até hoje, 2000 anos depois, nós lemos e aprendemos de Levi daquilo que ele aprendeu de Jesus. Segundo, Levi aceitou o chamado de Jesus e deu uma festa na sua casa. Após a conversão de Levi, o chamado de Jesus para Levi é um chamado soberano. Um chamado para salvação, um chamado para mudança de vida. Ele fica tão alegre, tão contente, porque a maior alegria é a alegria da salvação. Ele dá uma festa, ele dá um banquete na sua casa. Ele chama seus amigos publicanos, porque ele agora se torna também um missionário. Ele quer que outras pessoas aprendam e conheçam de Jesus e saibam quem Jesus é e tenha Jesus na sua vida. Ele se tornou alguém feliz, contente, a alegria da salvação. Inclusive, um dos símbolos do Espírito Santo é o vinho. Um dos gomos do fruto do Espírito é o que eu gozo. É a alegria da salvação, a verdadeira alegria, é a alegria da salvação, a alegria indizível. O salmista diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. A maior alegria do crente é ter Jesus como seu único e salvador. Alguém fica feliz por tantas coisas. Não, a maior alegria ainda é salvação. É mudança de vida, é mudança de caráter. É alguém que estava à margem da sociedade, é alguém que estava desprezado, rejeitado. Veio Jesus, veio o evangelho, mudou aquela pessoa. Isso é motivo de alegria, motivo de banquete, motivo de festa. Inclusive Lucas 15 diz, né, nas parábolas de Jesus, quando ele fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, o filho pródigo. Ele diz a alegria, a festa no reino dos céus quando o pecador se arrepende. A maior festa é a festa da salvação. Levi ficou o quê? Contente, feliz, alegre por causa da salvação encontrada em Cristo Jesus. Terceiro, Levi chamou seus amigos para se alegrar com ele e ouvirem a Jesus. Ele se tornou um missionário, um pregador do evangelho, alguém que tinha agora uma mensagem a transmitir, a mensagem a respeito de Jesus. E quarto lugar, alguns não creram na conversão de Levi e se opuseram a Jesus por estar à mesa com os pecadores. Porque sempre haverá o quê? Os opositores ao evangelho. Tem sempre aquele que duvida daquilo que Jesus pode fazer na vida do pecador. E aí Jesus responde, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Na verdade, Jesus está usando uma palavra ali de chacota, na verdade, para eles. De ridicularização à fala deles. Porque a verdade é que todos nós somos pecadores. Mas o maior problema é quando a pessoa em si, o ser humano em si, não se reconhece como pecador. Tem sempre aquele que se julga ser mais santo do que o outro. Mas Jesus, na verdade, veio para os pecadores. Quem são os pecadores? Eu sou pecador. Você é pecador. Nós somos pecadores. Jesus veio para nós. Jesus veio para um povo indigno, salvar esse povo, torná-los santos através da sua obra sacrificial na cruz do Calvário. Mas sempre haverá aquele que duvida daquele que é salvo. Alguém é recebido, alguém é abraçado, alguém é acolhido. E alguém quer o que dizer? Não dura uma semana, não dura um mês, não dura um ano. Mas aquele que foi de fato chamado, aquele que de fato teve um novo nascimento, agora tem uma habitação do Espírito Santo, tem os dons do Espírito Santo, tem iluminação espiritual. Ele torna-se uma nova criatura. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem transforma a vida do pecador é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Alguém pode duvidar da minha salvação, da sua conversão, da minha conversão. Duvidar daquilo que Deus pode fazer na tua casa, na tua família, com teus filhos, teu marido. Mas o nosso Jesus, o meu Jesus, ele ainda é poderoso para salvar o pecador. Levi se tornou apóstolo de Jesus futuramente. Levi se tornou um escritor, um homem que agora usa os dons que ele já tinha, as habilidades e capacidades que ele já tinha para o benefício do reino de Deus. Porque o evangelho ressignifica a vida do pecador. Redireciona a vida do pecador. Aquilo que ele fazia na carne, agora ele faz no Espírito para a glória de Deus. Os frutos são indizíveis, são incontáveis. Esse é o evangelho que nós pregamos. Essa é a mensagem que nós pregamos. O mesmo Jesus que chamou a Levi, o mesmo Jesus que salvou a Levi, que redirecionou a vida de Levi, ele quer salvar a mim, ele quer salvar a você, ele quer mudar a sua história. Eu não sei se você que está aqui me acompanhando é alguém que está desviado dos caminhos do Senhor.
ou está afastado da igreja, da comunhão dos irmãos, ou você está aqui pela primeira vez, nunca ouviu falar de Jesus, e o Espírito Santo de Deus te conduziu aqui, e você é um Levi, você é um pecador, você é um corrupto, você já fez de tudo que não prestava, mas Jesus tem uma nova história para a sua vida. Jesus quer salvar você. Jesus quer realizar coisas maravilhosas na sua história. Ele quer, a partir de você, salvar tua casa, salvar teu casamento, salvar teus filhos, fazer coisas extraordinárias. Esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é o evangelho que nós anunciamos, um evangelho poderoso. É um evangelho maravilhoso, é o evangelho de Jesus Cristo. Que Deus possa, através dessa palavra, falar fortemente aos nossos corações. Falar fortemente à nossa alma e produzir frutos, produzir mudança no nosso ser, para a glória de Deus e para o louvor do seu santo nome. Deus abençoe vocês. Semana que vem estaremos aqui de volta. Iremos falar, dando continuidade, uma segunda parte dessa mesma mensagem, falando agora de Jesus à mesa com os pecadores. Jesus na mesa. O que nós podemos aprender com Jesus na mesa? Isso é muito importante. Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.